Bom dia! Então, hoje a gente vai dar prosseguimento, né, sobre o nosso cursinho de teoria do cinema, né? Como a gente já viu a princípio, né, o cinema ele era entendido como entretenimento e não como uma arte, né? Aí, depois, as grandes produtoras acabaram vendo lucro, né, que acabou se expandindo rápido e gerando muito lucros altos, né, para as grandes produtoras, né? E agora a gente vai ver o cinema como arte, né? Então, na arte, muitos foram os críticos do cinema como arte. Uma crítica edificante é a contida no texto A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, escrita por Walter Benjamin em 1935. Nele, Benjamin elabora uma crítica ao cinema como uma obra de arte, que o filósofo chama de aura, né? Que a aura para Benjamin seria a primeira seria como eu posso explicar, é, uma reprodução única, né? A partir do momento em que ele começa a ter várias cópias, né? Você começa a copiar para distribuir os filmes, ele já perde a sua originalidade, né? Ele deixa de ser uma obra única. Para o autor, a característica do filme é essência. É em essência a reprodução e a reprodutibilidade técnica o impossibilita de ter uma aura, portanto, deixa de ser uma obra de arte. Um quadro, por exemplo, quando é pintado, é em essência único. Qualquer tentativa de reproduzi-lo configura-se como plágio, cópia ou reprodução. O filme, por sua vez, não é construído para ser uma única obra. Pelo contrário, a partir do original são elaborados várias cópias de filme, né, de exibição. Por isso, o filme, ao contrário do quadro pintado, perde autenticidade. Por sua essência, não é um ser único, original, mas sim copiado ou reproduzido. Algo que Benjamin chama de reprodutibilidade técnica. Então, para ele, a partir do momento em que o filme começa a ter várias cópias, né? Porque no cinema ele é assim, não tem como você produzir um único filme, né? Para passar ele apenas uma vez, exibi-lo apenas uma vez, né? Então ele se torna algo copiável, né? Segundo Stan, né, um escritor Stan, Benjamin, apesar de crítico ao cinema, via nele uma possibilidade revolucionária, já que poderia ser utilizado como um instrumento de emancipação, né? Contrariamente, o filósofo Theodor Adorno, membro do mesmo círculo de pesquisa de Benjamin, acreditava que o cinema é algo perigoso e alienante, né? Então agora a gente já viu sobre a crítica de Benjamin, né? Construindo o cinema como uma arte. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Theodor Adorno, né? Que ele via que o cinema era algo perigoso e alienante, né? Talvez o que mais espantava Adorno não fosse o teor capitalista das produções, mas o uso que os alemães fizeram do cinema como publicidade nazista sob a liderança do ministro de propaganda Joseph Goebbels. Filmes como O Eterno Judeu, dirigido por Fritz Hitler, que mostra um retrato extremamente negativo da cultura e do povo judeu, ou O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, que ressalta a importância de Adolfo Hitler e do movimento nacional-socialista. Reforçavam o argumento de que cinema é um instrumento ideológico. Então aqui a gente já chegou numa parte em que a gente começa a entender o porquê que o cinema foi visto como algo de ideologia, né? Porque aqui, segundo Theodor Adorno, o cinema ele era um pouco perigoso por essa questão, né? Porque as pessoas acabaram fazendo produções em que os judeus eram pessoas más e que Adolfo Hitler tinha uma grande importância na sociedade. Sendo que a gente sabe que o que Adolfo Hitler fez
em campos de concentração foi algo assim muito desumano, né? Mas para os alemães isso era algo, né? O cinema para eles foi algo muito bom, né? Para tentar fazer essa ideologia de que Adolf Hitler era uma pessoa muito boa e importante para a sociedade. O que faz o cinema ser tomado como arte, no entanto, não considera seu uso político ou ideológico, nem mesmo a questão mercadológica a ele relacionada. Considera, na verdade, a sua construção. É provável que o entendimento do filme como arte encontre amparo e justificação na investigação filosófica que ele possibilita e na composição estética dele. De fato, nem todos os filmes podem ser considerados obras de arte, mas algum permite a emissão de um juízo estético a partir de elementos que se evidenciam, de forma como interpretamos a imagem ou da intencionalidade de seus criadores em nos afetar de alguma forma por meio das imagens. Então, aqui a gente pode notar que o cinema, ele como arte, quando a gente assiste um filme, a gente às vezes, principalmente os baseados em fatos reais, eles fazem a gente pensar, né, sobre alguns temas muito questionantes na nossa sociedade, né? E talvez quando as pessoas criam esse filme, é exatamente isso que elas querem passar, né? A gente pode ver vários filmes aí que eles realmente fazem a sociedade parar e pensar, né? A gente tem filmes religiosos que nos fazem pensar, né, sobre a questão religiosa, sobre Deus, né? A gente tem filmes também infantis que fazem com que as crianças, né, às vezes se repensem. Então, todo filme criado, ele tem um propósito, digamos assim. Nem todos, né, gente? Nem todos. Tem alguns que são bem fictícios mesmo, mas tem alguns filmes, assim, que eles são vistos como obra de arte pelo fato de a interpretação dos personagens, o roteiro, o modo como o diretor faz o seu filme muito bem elaborado, muito bem pensado, acaba refletindo em seus, né, nas pessoas que estão assistindo, os seus espectadores, né? Aí a gente acaba pensando também. Então a gente viu um pouquinho, né? Porque esse tema do cinema como arte, ele é bem curto, né? Então na próxima postagem a gente vai ver alguns elementos técnicos nas construções fílmicas, tá? Então, até a próxima aula e tchau, tchau!